Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelos canais do YouTube, Spotify. Já são mais de 100 entrevistas em 2023 e hoje eu tenho uma presença ilustre e internacional. Mas antes de apresentar ele, preciso apresentar nossos parceiros. Quero agradecer muito a CPN Academia, mais de 9 unidades por São Paulo, Plataforma Educar com mais de 200 cursos, nosso aplicativo da SwimTrack para você monitorar a evolução do seu aluno e a Flote com os materiais pedagógicos e materiais para natação. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial que me acompanha desde a pandemia, Nino Aborrage. Muito obrigado pela presença, Nino. Obrigado você pelo convite, obrigado toda a equipe, né, da Natação Criativa aí e os parceiros estão sempre dando esse apoio. Para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente sendo conduzido aí nas perguntas mais difíceis que eu tenho nas minhas lives, que é a do Renatão. Então vamos lá, para você que está iniciando na área de hidroginástica, hoje hidroginástica direto ao ponto. Ele que faz o laboratório dentro da água e ao mesmo tempo traz estudos atualizados. Nino, conta para o nosso público, como que você chegou na hidroginástica? Putz, é uma história bem longa, mas vou tentar resumir de uma maneira possível. Eu sempre trabalhei muito com performance em atletas, né? Toda a minha carreira, toda a minha fase de universidade era focado em aprender e estudar o treinamento esportivo. Daí eu depois da faculdade, eu fiz a pós-graduação em treinamento, tive contatos com grandes nomes do treinamento, um deles que virou o meu grande amigo e guru, ainda brinco que é o meu mentor, que é o Antônio Carlos Gomes, professor Estélio Dantas, onde eu aprendi muito essa relação da periodização e organização dos treinos. E na época eu comecei a ver, acho que foi aqui em São Paulo, eu vi alguma coisa que falava sobre exercício na água, a hidroginástica. Eu falei, o que seria isso? Eu trabalhava com futebol. Isso no interior de São Paulo, num clube da terceira divisão, foi o começo da minha carreira. O nome do clube é Derac, inclusive. Enfim, nesse meio tempo eu comecei a procurar, pesquisei, vi numa revista que o endereço era aqui, inclusive era numa academia chamada Raia 4, professora Mercedes Nogueira Paulo, que é uma das grandes nomes ainda, ainda que foi uma das precursoras da hidroginástica no país. E eu vim, cara e coragem, no interior, com a mochilinha, vim aqui e procurei a professora. Logo de cara ela falou assim, oi, tudo bem? Foi muito receptiva e me falou que eu poderia começar a fazer um estágio. E eu falei, quando? Hoje trouxe o assunto, eu estava preparado, aí eu entrei na água e fiz os exercícios e já comecei a levar para o interior. Eu vinha 2 vezes por semana para São Paulo para aprender e comecei a entender que, como eu estudava o treinamento esportivo, eu comecei a entender que a hidroginástica estava faltando alguma coisa. Não era só entrar na água e botar uma música. Eu via que a água tinha uma resistência que poderia ser utilizada com maior potencial, que é o aproveitamento desse gradiente de carga que a água tem. E na hidroginástica do século passado, que a gente começou a desenvolver muitos programas através dessa resistência, começamos a entender que a população que mais pratica hidroginástica no mundo são os idosos. E lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei, acreditava-se que os idosos eram uns coitadinhos, então eles não podiam fazer muito exercício, que era uma coisa que eles já estão com dores, é problemático. A gente foi descobrindo que isso era não diga que seja uma mentira, mas uma inverdade, porque o idoso ele necessariamente precisa ter melhorado a força, tem que ter manutenção da força e potência. E eu comecei a usar a água como um ambiente para aumentar essa carga. E ali eu comecei a entender que a hidroginástica poderia ser muito mais do que ela era. E ainda assim, hoje, eu vejo professores usando a água nessa maneira, negligenciada, porque, na verdade, a hidroginástica tem um grande potencial, muitas vezes desacreditado, porque os profissionais que estão na água não acreditam realmente que isso é um grande produto de entregar resultados físicos para esse idoso. Então, lá atrás, eu comecei a aliar isso no futebol, usando com atletas, e comecei a fazer programas incríveis, principalmente com saltos dentro da água, que ao longo dos anos a gente começou a perceber que o idoso podia fazer isso. E a gente começou a colocar os idosos, e até então não era uma prática comum, foi condenado por muitos nomes que achavam que sabiam das coisas. Nos congressos internacionais que eu comecei a participar, eu comecei a levar essa aparente metodologia, que não deixa de ser um método consagrado da Terra,
e a gente começou a colocar na água, isso lá nos anos 80, final de 80, que é o método pleométrico, mas aí existiam algumas características para se tornar método e características neurofisiológicas que realmente são necessárias para o método. Então, a gente começou a chamar de força de salto vertical, porque por orientação de grandes nomes e doutores da educação física, deles o Antônio Carlos, falou, claro, você vai começar a falar em pleometria na água, vão começar a comunidade científica vai começar a te pegar no pé, porque, na verdade, não tem uma característica. A própria, você que é da natação, você sabe que a flutuação é de grande importância para a natação, para a hidro também. Só que quanto mais eu venço a resistência da água na natação, para poder deslocar, melhor. Na hidro, eu tenho que aumentar a carga, que eu tenho que aumentar a resistência. E quando eu salto na água, eu tenho uma diminuição de velocidade de queda pelo empuxo, né? Dependendo da adiposidade, da composição corporal da pessoa. E aí a gente começou a fazer diferentes tipos de populações, usando atletas com massa magra muito alta, com pequeno percentual de gordura, usando adultos com um percentual de gordura maior, que seriam os obesos, e idosos com essas patologias articulares, independente de qual fosse, a gente colocava para fazer esse tipo de exercício. Óbvio que é uma luta até hoje você fazer alguém que tem dor no joelho, que tem dor na coluna, que tem dor no quadril, falar para ele que o salto vai ser uma boa, se ele não consegue mal andar na rua. E assim a gente começou na hidro. Graças a Deus as coisas começaram a ficar muito boas e começamos a pesquisar. Como você falou, hoje eu faço doutorado e meu foco de pesquisa é a água e o idoso. Sim, doutorado lá em Portugal, né? Então, por isso que eu falo que eu fico até na dúvida, é um palestrante nacional, um palestrante internacional, quando eu te apresento. E você ainda teve muito caminho, né? Teve Natal, teve Rio de Janeiro, depois Portugal, então uma trajetória longa aí. E nesses últimos eventos que você anda fazendo, a gente percebe muito que tem muito professor jovem, né? Ou recém-formado, ou estagiário, que estão à procura ali da hidroginástica. O que você acha que é essencial para esse professor, que ele tem que saber? Vou iniciar na aula de hidroginástica, o que eu preciso saber? Poxa, tem tantas coisas, né? Mas é o que eu vejo e eu tenho acreditado demasiadamente, porque a gente está entregando muito conteúdo gratuitamente nas redes sociais. Nosso canal do YouTube está sendo muito frequentado. Eu recebo muito. Hoje mesmo recebi uma mensagem, a mensagem de provavelmente um iniciante. Eu não ouvi só que chega a mensagem, né? Ele falou assim, era exatamente isso que eu precisava. E lá os exercícios eram exercícios fundamentais, básicos, que a gente tem como... São 8 exercícios, que a gente consegue transformar esses 8 em 16, em 32, só fazendo variações de braço e perna. Então, são 8 elementos que a gente chama, que são exercícios simples, que tem uma possibilidade de movimentação, obviamente, necessário que o aluno comece a aprender a utilizar o corpo na água. Desses 8, a gente também ensina os chamados 3 dicas de impacto. Não, melhor, 3 dicas de impacto, não, 3 tempos de execução, que eu já vou comentar sobre isso, e as dicas de impacto, que são 4. Então, se você consegue aliar as 4 dicas de impacto, os 3 tempos de execução e os 8 elementos, você tem uma aula completa com muita qualidade. E aí, muitos dos nossos alunos, como você falou, eu fiz uma pesquisa recentemente no nosso evento do Hidrotour Brasil, no Sudeste, junto com o Centro-Oeste e Nordeste, que encerramos agora dia 2, e 70% quem procurou são novos professores que estão de 0 a 2 anos no mercado. Então, estão perdidos, eles não estão na verdade, é perdido, eles estão com dúvidas muito grandes, não sabem por onde começar, não conseguem montar uma aula com estrutura que a gente sugere, começo, meio e fim. Como é que é o começo? Como é que é o meio? Como é que é o fim? Então, assim, eles têm visto muito YouTube, porque hoje a minha palavra é a internet deu voz aos imbecis. Na verdade, eu tenho que falar isso real, porque muita gente colocando vídeos que não tem nada a ver. Eu fico abismado. Foi uma das coisas que eu tenho comentado junto com a minha equipe. E eles falam, não fale, não se preocupe, você não tem que se preocupar com isso. Eu falei, mas as pessoas estão assistindo isso e estão reproduzindo para os alunos. Por exemplo, o que é hidroginástica, na verdade? Tem vários autores citando o que é a hidroginástica, mas, na verdade, a hidroginástica é um exercício dentro da água na vertical. E a galera trabalhando na horizontal, segurando na borda, com hiperextensão cervical.
querendo fazer pernada de costas com uma abdução exagerada de ombros, a pessoa já tem problema não, quer dizer, eu chamo isso de falta de recurso. E essa falta de recurso, muitas vezes, é porque não tem um repertório de exercício que ele pode aprender conosco em todo esse processo. E não precisa pagar. Só assistir as nossas lives no YouTube, só ir no meu canal no YouTube, ir no Instagram, ir no canal. E agora é lógico, os conteúdos que são gratuitos, pelo menos os nossos, são altamente significativos, porém a profundidade do conhecimento não está nisso. Ele precisa aprofundar. E para aprofundar, a gente tem algumas estratégias, principalmente nos cursos online e nos cursos presenciais, que eu estava comentando com você já há uns dias atrás, que está um mercado aquecidíssimo, né? Você que tem participado, né? Você pode até me dizer. E eu tenho percebido que o aluno, o novo professor, ele precisa. Quem dera eu, no meu tempo, ter alguém para pegar na minha mão e me conduzir. Hoje, nós fazemos muito bem isso e com verdade e responsabilidade. É isso que eu não vejo muito em alguns canais, alguns professores que estão fazendo aleatoriamente, querendo aparecer de uma maneira desenfreada. E você falou lá atrás que não tinha ninguém para pegar na sua mão. Você lá atrás percebia que você fazia alguma coisa que você acreditava que era certo, que com o tempo você foi percebendo que não era, que hoje é muito mais fácil, que a pessoa vai num curso e consegue obter essas respostas. E você também comentou na busca do repertório. O professor sempre vai no curso, eu quero aumentar meu repertório, eu quero ir atrás, ele só vai nesse aumentar, você vê o professor anotando. Até onde isso é bom, até onde não é? Olha, como eu falei, o Renato sempre com as perguntas muito difíceis, mas lá atrás eu falo muito para meus alunos hoje, os erros que nós podemos cometer agora são erros que nós não conhecemos, foi muito o que aconteceu na pandemia, com geral, né? O mundo não sabia o que fazer, então foram cometidos erros por não saber o que tinha que ser feito, mas tinha que ser feito. Já tem aquela palavra, o feito é melhor do que o perfeito, então não adianta esperar a melhor, então tem que fazer, a gente tem que fazer. E lá atrás eu tinha que fazer, eu tinha que entregar. E comecei a perceber que aquela fase da aula, que é uma fase que era uma aula tênue, que ainda hoje pessoas acreditam que não pode trabalhar com intensidade. O idoso tem que trabalhar numa carga moderada. A gestante, sim, aí já é um outro padrão. A pessoa está gestante, ela não está ali para treinar, ela está ali para manter uma condição, isso é um outro caso. Mas quando eu via que eu estava fazendo exercícios que eram simples, e eu estava fazendo exercícios e a minha preocupação, que é uma preocupação de muitos professores, está muito igual, está muito repetitivo, eu preciso mudar. Então, eu ficava inventando o que não precisava ser inventado. Ficava criando, na verdade, o que não precisava ser criado. Era trabalhar uma capacidade aeróbia. Ótimo, isso é muito bom. Só que não é só isso aí do ginástica. A gente tem que trabalhar a potência, temos que trabalhar a força muscular. Temos que trabalhar principalmente o padrão motor para ele saber usar a água como uma resistência. E aí equipamentos que são colocados sem a pessoa saber usar o próprio corpo. Então, assim, eu vejo muito que o professor que está começando, ele não consegue ter uma sequência didática pedagógica na sua aula. Ele coloca o equipamento para gerar o mesmo aquele que não sabe fazer. E os alunos não sabem e eles precisam aprender, né? E eu sempre falo, qual é a função do professor? É ensinar, não é fazer, é reproduzir. Se eu tiver que passar para você aqui, você que é coordenado para você faz igual. Um aluno que não tem a mínima coordenação, ele precisa aprender, ele precisa vivenciar, ele precisa ter uma consciência motora para poder avançar. E isso a gente precisa ensinar. Então, isso não é fácil de aprender. O que eu falo muito que uma das grandes paixões da minha vida é ensinar a ensinar. Eu aprendo muito para ensinar de uma melhor maneira. E ao longo desses anos, eu fui moldando uma metodologia para que eu pudesse entregar muito fácil. E é o que eu tenho recebido, os comentários das pesquisas, como eu falei, grande parte aluno novo, mas tem muita gente contemporânea minha que ficou estagnado, que vem ver e é da minha geração e está vendo, nossa, não imaginei que isso evoluiu dessa maneira. E é isso que a gente quer, que todos os professores de hidro tenham uma consciência melhor de qual é o potencial que ele tem para entregar, porque os erros como eu falei, os erros que eu cometi lá atrás, que eram erros eu acredito que era de estar numa zona de conforto, porque aí do ginástica, se você quiser, pode passar o resto da vida fazendo isso. Você coloca a música, harmoniza com o aluno, faz esse relacionamento, que eu acho importantíssimo, não é para não fazer, relaciona-se, conversa, o pessoal dá risada, canta música, movimenta sem qualidade, e você faz aquilo, é o professor querido, ótimo.
Eu falo muito, o seu aluno, ele é o seu melhor amigo hoje, porque você deixa ele fazer o que ele quiser. O momento que você começa a impor e mudar um pouco essa estrutura e mostrar para ele que realmente ele precisa sair da aula cansado, ele precisa estimular a fibra tipo 2, ele precisa ter treinos que vão estimular o sistema, e ele vai começar, ai, professor, eu não consigo. E se ele não gosta, ele vai falar mal de você. Então, os profissionais hoje, que eu penso, tem que ter posicionamento. E esse posicionamento que a gente está entregando mais do que a técnica. Porque o que eu estava comentando com a Deise é a nossa parceiraça das antigas, depois a gente fala dela mais, mas ela falou assim, pô, o seu curso é além da técnica. É como se fosse um coach, é como se fosse você mostrar para o professor como é que se comporta para se tornar um professor referência. Porque igual, em média, a gente tem bastante. O que a gente precisa é sair dessa média. E como, só para fechar, uma das coisas que eu percebia que eu estava fazendo errado era não estimular o meu aluno. E eu falo isso hoje. Eu não tenho que motivar o meu aluno, porque o meu aluno já está motivado. Ele saiu da casa dele, ele está dentro da minha piscina. Isso é motivação. Eu tenho que ativá-lo. Ativar é mostrar como fazer e fazer ele fazer. Porque ele acha que é só entrar na água e já está curado, aparentemente. Então, isso é uma diferença. E muitos professores acham que é só... E é isso, a gente tem conseguido. Graças a Deus, eu tenho visto que grande parte dos alunos... Grande, acho que vou dizer... Não gosto de falar 100%, mas 99% que passam pelos nossos eventos presenciais e online saem muito satisfeitos. E alguns, eu acho que pedem um pouco mais. E é isso que eu quero. Que eles falem o que mais eles precisam. E a gente vai correr atrás para trazer cada vez mais conteúdos de alta qualidade. Eu tive o privilégio de acompanhar alguns cursos seu, e a gente sabe que a recorrência de alunos que fizeram um curso e vêm fazer o próximo é muito grande, que mostra a qualidade do curso. E eu vou pescar algumas falas suas aí, né? Você falou do movimento sem qualidade, que às vezes o profissional entra naquela rotina e dá sempre aquele mesmo exercício, não tem muito movimento de qualidade. E um dos cursos seu, você trouxe alguns estudos demonstrando que se a aula não tem uma intensidade que faça essa ativação, o idoso, ou até mesmo uma pessoa mais jovem, ele não tem melhora, às vezes até piora em mobilidade, em agilidade. Então, a importância de aí você falou outra coisa, da potência e da força. A importância da aula ser uma aula mais forte para ele começar a ter ganhos. Então, eu queria que você falasse isso para o público aí, como que ele tem esses ganhos e como essa aula meio monótona não tem resultado. Na verdade, uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, inicialmente, eu pergunto para os professores, né? Quem é que faz musculação? Ou então, vamos mudar a frase. Musculação é um termo mais comercial, mas não deixa de ser um treinamento de força, que vai numa academia, que monta uma estrutura com treinamento com peso, usando a gravidade como referência de carga. Muitos levantam a mão. E eu falei, como é que vocês dividem o seu treino? Tal dia, tem gente que tem várias divisões, a metodologia é variada. Tá, e aí, como é que vocês fazem para montar a sua aula de hidro? É igual? Então, quer dizer, os caras não... O mínimo que a gente tem que fazer é entender que o ser humano ele precisa de sobrecarga. E o nosso organismo ele precisa de estímulos para ter uma adaptação. Se você entra numa atividade e mantém uma linha tênue o tempo todo, todos os dias a mesma coisa, não digo a mesma coisa de movimento, posso até mudar, é o que mais os professores querem. Eles não querem fazer uma organização, um planejamento numa periodização de sobrecarga, porque há uma necessidade tremenda de a gente fazer uma adaptação. Então, a gente tem que dar estímulos diários para o nosso organismo. E na hidroginástica, nem todo mundo vai todo dia. E, às vezes, quem vai todo dia, eu falo assim, vai todo dia, mas não faz nada todo dia. Vai lá, conversa, uma aula mais tranquila. Ele não tem nenhum momento da aula que ele fique ofegante. Ele não tem nenhum momento da aula que ele se sinta, no final do exercício, uma fadiga. Ou até mesmo sair da aula fadigado. Essa é a ideia. Qualquer treino, qualquer aula, ela precisa ter estímulos onde o sistema vai ser adaptado. E isso a gente descobriu ao longo dos anos, que o idoso ele tem a competência e pode fazer isso, mas para isso acontecer, um grande maior responsável é o aluno. Desculpa, não só o aluno, óbvio. É ele mesmo, mas o professor tem que saber orientar, e o posicionamento é outro. Então, a primeira coisa, mais uma vez eu vou repetir, é saber fazer o básico. E as pessoas acham que é repetido demais, mas não existe. Aí que eu entro na fase do treinamento de força. Quantas séries, quantas repetições tem que fazer?
Então, as pessoas acham que tem que fazer uma coreografia. Tudo bem, não condeno a coreografia. Mas a coreografia não tem potencial de carga para melhorar a força. Eu preciso ter cargas específicas para aqueles grupamentos. E aí eu tenho que dividir o corpo entre pares musculares, uma parte antagonista, os agonistas. Eu posso usar a região anterior, a região posterior. O que a gente precisa é ter uma consciência desse conhecimento. Não é fácil. Eu deixo claro isso, aparentemente. Mas todo começo tem uma dificuldade grandiosa. E eu sempre, claro, deixo claro no Direto ao Ponto, porque é o nome de um curso online que nós temos, que é um passo a passo que eu entrego ali nesse curso. É incrível, porque todos os lugares que eu tenho ido, que estão presenciais agora, que estão fazendo o curso online, você tem direito a 1 ano com ele, todos eles estão falando, nossa, professor, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil com entregar o passo a passo. Que eu falo, assiste a primeira, depois assiste a segunda e vai assistindo aula por aula. Porque a gente vai entregando ela. E o que acontece? Não adianta você querer ver a 5ª aula, se você não viu as primeiras, você vai se perder. Então, tem que ser uma atrás da outra. Então, nesse processo, eu vejo que os professores estão aprendendo que existe uma sequência. Então, quando eu faço um aquecimento, para que eu faço aquecimento? Eu tenho que mobilizar o aluno, tenho que adaptar, estabilizar para depois entrar na fase de carga. Então, o treinamento de força na água, ele hoje é uma verdade, é uma necessidade. Não é entrar na hidro, o aluno fazer o que ele acha que deve ser feito. Ponto número 1. Mas eles gostam de conversar, eles gostam de brincar, óbvio. Você tem 50 minutos de aula, 45, se você usar 20 para treinar mesmo, e o resto você faz o que você quiser, e é isso que a nossa metodologia aí do treinamento faz nos nossos credenciados, que também já é um outro aspecto de estar usando o nosso material. A gente entrega o que tem que ser feito dentro da parte principal. E o aquecimento também a gente dá sugestões. Agora, ali você pode usar isso em 20, 30 minutos, e os outros 25 à vontade, para descontrair, para brincar, para conversar. Mas o aluno precisa de estímulo. E isso que a gente procura se passar. E aí a importância da estruturação da aula, né? Do planejamento. E como você veio do futebol e qualquer outro esporte, a gente tem os princípios do treinamento, que é a individualidade biológica, a sobrecarga que você comentou, a adaptação, reversibilidade, continuidade, volume, intensidade e a especificidade, que é a hidroginástica, que é a água. Então, você tem que também levar em conta isso, a hidroginástica. E mais um ponto, que é uma coisa que você usa muito na sua metodologia, que é adaptar o que ele faz no dia a dia. Então, o que esse indivíduo pratica no seu dia a dia? É o subir uma escada, é o sentar e levantar, e você traz isso para dentro da água. Eu queria também que você falasse a importância de você utilizar os movimentos diários para dentro da hidroginástica. Olha, que coisa importante. Você fala, como eu sempre falo, não é perguntas, mas colocações importantes. Os princípios do treinamento, eles têm que ser muito respeitados dentro do processo. Não é porque está na hidroginástica que não faz, por isso que eu sempre pergunto, quem é que faz? Então, se a pessoa, no treino na terra, sabe que existe, por que acha que na água não? Na natação, fazer um atleta tem que passar por esse processo. Os princípios do treinamento a gente usa muito dentro da nossa metodologia, explicando cada um deles como é que pode ser feito para o nosso trabalho, para o nosso meio, na vertical. Mas para que eu possa usar a água como resistência, eu preciso entender as amplitudes, as alavancas e as variáveis que têm que ser controladas para isso. A gente vai usar também, lógico, dentro da fisiologia neuromuscular, que não vai indiferir porque eu estou dentro da água, eu estou fora dela. Tem alguns autores que colocam que o músculo não tem olho, que o músculo não sabe contar, mas é rota metabólica, é tempo de execução, tempo de tensão, tudo bem. O que eu vejo é que alguns professores, eles falam que estão treinando força, mas não estão treinando, não. Eles fazem meia dúzia de exercícios com intensidade e não fazem mais. Então, se você não seguir esse princípio da continuidade para ter uma adaptação com uma sobrecarga adequada, ele não vai ter resposta. Nós fizemos 2 artigos agora, recentemente, um está sendo publicado agora, vai ser começo de 2024, onde usou 14 semanas de estímulos para essa população 65+. A gente tinha aluno de 65 a 91. Obviamente, cada um respondeu de uma maneira, mas, no geral, né, assim, só para avançar aqui, as respostas
de força e potência foram muito grandes com a evolução, comparando com um grupo que só ficou fazendo o que achava que tem que ser feito. Não tinha uma organização no treino. Então, tinha um aquecimento, depois ele trocava o exercício, até saltava, mas não tinha uma sequência. É porque, o salto é bom, E aí, como é que faz isso? Como é que você ensina o seu aluno a fazer? Como é que você faz com que ele... A primeira coisa no salto é aprender a aterrar. Não adianta eu saltar e não saber aterrar. Então, a aterragem tem que ser ensinada, tem que saber quantos saltos tem que ser dado durante a sessão, quando a intensidade do salto, qual é a altura desse salto dentro da água que você pode executar. A gente fez muito claro e fomos graduando a carga, aumentando o volume durante 14 semanas. E a diferença de um grupo para o outro foi muito grande, em termos de força e potência, principalmente. O que a gente não conseguiu controlar foi a ingesta, então a parte de relação de percentual de gordura, a gente não teve como controlar. E a gente sabe que essa população é muito... Algumas se regulam, outros comem escondido demais, né? Mas o que a gente percebeu dentro desse processo foi que todos eles melhoraram muito, e não só melhoraram, mas diminuíram o potencial doloroso de algumas articulações, que eram as articulações mais visadas, né, para não saltar, que era o joelho, quadril, tornozelo. E isso nos trouxe uma alegria muito grande, porque a gente começou a mostrar, e estamos mostrando, agora, desde 2018, no último artigo que a gente fez, só que nesse de 2018, a gente usou o DEXA, né, que é aquela máquina, o raio-x, duplo raio-x, que avalia a densidade mineral óssea, e a gente viu que o osso ficou mais resistente, ficou menos poroso, então teve uma diminuição. Na verdade, a degeneração ela é garantida, não tem como. Mas ela ficou menor para o grupo que treinou mesmo, periodizado, com salto, com aceleração, com potência, com qualidade. Professor, mas como fazer isso? Processo didático-pedagógico. Então, a gente primeiro faz uma familiarização, isso é importante, o aluno precisa aprender, ele precisa entender o corpo dele, cada um tem o seu tempo, isso nós temos que ter paciência. Eu sempre falo, não desista do seu aluno. Porque aparentemente você quer desistir. Porque você faz assim, ele está fazendo assim. É incrível. Mas vamos lá. Aí você tem todo um processo tridimensional para mostrar o exercício. É bem vasto. Agora a gente finalizamos agora o Hidrotour. Inclusive, eu trouxe uma camiseta, você já não tem, que eu vou te entregar ela já. E grande parte dos alunos que participaram, né, na pesquisa que a gente faz para entregar o certificado, a gente manda uma pesquisa junto. Tem que ser 2 dias, 8 horas é muito pouco. Então, a gente está aí para 2024 querendo criar já um volume maior, a gente está trazendo novos profissionais para diversificar um pouco, né? Mas todos eles que comungam do nosso ideal, trazendo com verdade, entregando verdade com responsabilidade. Porque o que eu percebo que muitas vezes os alunos, eles querem conteúdo. E essa absorção de conteúdos que não trazem qualidade fica fácil. E eles começam a disseminar o que não é real, que não é realmente o que necessariamente o nosso aluno precisa. Nino, você falou muito desse trabalho de força, esse trabalho de ganhos, mas eu queria que você comentasse também agora essa parte do movimento diário. Então, como levar esse movimento diário para dentro da piscina? Esse levantar e sentar, essa marcha que esse idoso vai ter, como eu consigo ou avaliar ou trazer esses movimentos para dentro da piscina? Cara, você tinha comentado isso na outra pergunta, acho que eu passei batido, né? Pô, é muita coisa, mas pensando aqui. Mas uma coisa importante, que eu acho muito legal. A gente começou a fazer isso já, acho que eu vou te falar, é mais de 10, 12 anos, quando a gente começou a avaliar, né? Porque comecei a falar, como é que eu vou prescrever se eu não sei como é que está a qualidade de força do meu aluno? E eu fui fazer uma pesquisa para ter um padrão, para entregar. Mas, professor, eu tenho que fazer avaliação dentro da água? Essa grande pergunta. Eu falei, não necessariamente. As avaliações dentro da água não são validadas pela ciência hoje, ainda hoje, não. Pode estar acontecendo alguma coisa, mas não teve nada publicado nesse sentido. A gente sabe que hoje que nós, como pesquisadores, estamos dentro de um doutorado, tem que estar sempre fundamentado com documentos que foram publicados e validados por uma gama de doutores, enfim. E a gente foi atrás de alguns autores, e principalmente de autores que já estão no mercado e já publicaram isso há mais de 20, 30 anos. Vamos dizer isso, que em 99, a gente teve algumas publicações de avaliações simples e objetivas
que são avaliações funcionais. Então, eu uso muito ela, não só na pesquisa, mas no meu dia a dia. E eu uso também como forma de treinamento. E aí eu comecei a perceber que os meus alunos de hidro, eles precisam também fazer exercício fora da água. Pô, mas você vai tirar eles daí? Eu tenho tirado, porque nos testes eu percebo que eles precisam melhorar algumas capacidades com gravidade 100%. E na água eu não tenho isso. Estabilidade e equilíbrio, muitas vezes, eu não consigo fazer muitos exercícios para melhorar. E mobilidade também. Eu tenho resistência, e às vezes eles não entendem que eu tenho que furar a água com a ponta do dedo. Ele quer empurrar a água, que é uma coisa que é praxe. Eu não vejo hoje, eu vejo muitos eventos, eu vou para muitos eventos, eu viajo na Europa e eu vou para convenções, mesmo quando eu não vou dar aula, eu pareço lá, conheço todo mundo. Quando não, eu pago para assistir, quando não, sou convidado lá, vou lá de gaiato e fico aparecendo. Todo mundo já começa a hidro com resistência, porque é pouca, não faz muita carga. Você vê na água, você pode fazer uma natação tranquila. Então, o que eu penso? Se eu tenho que fazer uma mobilidade, eu tenho que ensinar meu aluno que ele não vai mais fazer isso. Ele vai cortar a água e vai fazer o máximo da extensão, coisa que ele já não faz no dia a dia. E quando eu percebo que esse aluno não está conseguindo, e é muito presente, porque eu falo isso nos eventos, eu comecei a entender que o aluno já tem um engrama motor da hidro na cabeça, principalmente o mais antigo. Ele está fazendo assim, ele acha que aquilo que eu estou mostrando é o que ele está fazendo. Então, ele já tem vamos dizer, um desenho do movimento na cabeça dele, que para ele aquilo é o bastante. Se você repete várias vezes, ele não está entendendo a necessidade de você tocar no aluno e a necessidade de você tirar ele da água para mostrar fora, para que ele aprenda isso fora. E a gente lançou agora em maio de 2018, já tinha trabalhado, estava trabalhando com isso já com a minha população lá em Portugal. Em maio de 2018, eu fui para uma convenção lá nos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo, que acredito que é a maior do mundo, que é a Aquatic Fitness Conference da Aquatic Exercise. Tem mais de 50 países que se encontram. É uma semana de muito evento, só água, né? E água e terra agora também. Daí a gente lançou o programa lá. Validadíssimo. Todo mundo adorou. Primeiro a gente mostrou os testes, que é o levantar e sentar, levantar e caminhar, alcançar as costas, alcançar os pés, que é tudo numa cadeira, que ali vai fazendo, sentar e caminhar. E um que a gente usa, que é necessário para entender, porque não precisa somente estar fazendo exercício funcional, mas é o exercício, que é o teste de força global, que é usando um dinamômetro de pressão manual. A gente sugere, que é um equipamento de baixo custo. Lógico, os que estão aí no mercado tem baixo. Se for comprar um que seja mais científico, se for para publicar, é um pouco mais elevado o valor, porque tem uma fidedignidade, uma validação que é necessária para publicar. Então, tem alguns nomes, algumas marcas específicas. Mas encontra esse digital muito barato no mercado, que é uma referência para você mostrar para o aluno que ele precisa melhorar aquela capacidade física. E aí você mostra para o aluno, desafia o aluno a melhorar, e aí monta exercícios para aquele fim. Tem que melhorar a força de membros inferiores, não trabalhar com potência, tem que ser o salto. Se eu tenho que acelerar mais os movimentos para membros superiores, eu tenho que ensinar ele a fazer os ângulos específicos de graus, e ele tem que vencer a resistência. Se com a palma da mão ele já está vencendo, eu vou colocar uma luva, vou colocar um equipamento. Então, o que eu percebi, para fechar, que o aluno necessariamente precisa para melhorar o caminhar, melhorar o levantar, melhorar na água, são exercícios que eles não acreditam que podem fazer, que é o salto e movimentos com muita aceleração. Porque os exercícios que eles chamam aí, que o pessoal coloca... Eu não sei o que eles estão pensando ainda na hidroginástica. Meu Deus do céu. Verdade aqui entre nós. Hoje é hidrocardio. Amanhã é hidrolight. Depois de amanhã é hidrosênior. E aí agora é hidropower. Pô, o cara não faz nada. Então. Semana inteira fez um treino de força. O resto ficou... e aí a hidrorrecreativa. Pô, gente, vamos organizar isso. Não é para não fazer. Mas organiza, periodiza, organiza a semana com cargas específicas diariamente. Não é atleta, mas não é atleta, mas o corpo humano ele precisa de estímulo. Se eu não estimular, ele não avança. E eu estou falando aqui uma coisa que vai ser polêmico agora. A hidroginástica, do jeito que ela está sendo conduzida por muitos profissionais, é a pior atividade física para o idoso. E a que mais sendo recomendada. Você pode gravar, pode falar isso, estou falando sério. Cadê ali que eu tenho que olhar? Sério, se você ainda tem aluno que reclama de dor,
que está achando que tem que fazer ali do jeito dele, e você não está conduzindo a sua aula, você é um grande responsável pela perda de massa muscular e uma das doenças que está sendo mais responsável por morte de idoso hoje, que é a sarcopenia. Então, se liga. Para com esse negócio e organiza seu treino. E é isso, você está falando através de estudos. Então, você estudou, comprovou, percebeu que as aulas que não têm intensidades mais altas, em vez de ter melhoras, têm até pioras. E a gente falou muito agora da hidroginástica voltada para a terceira idade. Por que a gente tem essa falsa impressão que a hidroginástica é para a terceira idade? Isso é uma questão meio que, vamos ter que falar real. Isso é desde o início, né, cara? Porque é uma atividade que tem uma diminuição gradual da gravidade. A gente sabe que não existe, e tem alguns médicos que sugerem que não tem impacto, e em alguns momentos pode não ter quando se trabalha em flutuação. Não tem um impacto axial, mas tem um impacto de contração, que isso não vamos entrar levar o caso agora, dependendo do jeito que se acelera, né? Mas uma coisa é importante. Eles direcionam o idoso para isso porque eles acreditam que na água é o único local, que é ambiente que ele pode fazer exercício para diminuir percentual de gordura, porque o médico sabe que precisa ter um estímulo mais maior para que ele possa ter uma adaptação, porque ele tem uma patologia provavelmente articular, metabólica também, mas é o que eles sugerem. E hoje a gente tem aí, né, grandes publicações com relação ao controle da insulina, a diminuição da diabetes com exercício físico, e na água também dá para se fazer isso. Tem muita gente estudando dessa maneira. O que eu quero deixar claro aqui é que o médico, quando fala para o idoso que ele precisa fazer exercício, ele nunca fez, né? Grande parte que eu chego lá, nunca tiveram... Ainda hoje, século XXI, 23º ano, vamos entrar agora no 24º, do século XXI, 25º, né? Vamos completar. As pessoas acreditam que entrar na água já é um grande valia. E pode ser em alguns momentos, mas ser aquele potencial que todo mundo fala, que a água aquecida ela tem um potencial de relaxamento, ele tem uma sensibilidade melhor, ele se sente mais relaxado. Naquele momento, que ela saiu dali, continua doendo o tempo todo. Então, eles acreditam que só de fazer o exercício na água já é um grande valia. Não é. Ele precisa ter estímulos, como qualquer outro ser humano que está treinando na Terra. E o que eu vejo é que quando o médico fala, ela coloca na cabeça dela, falou, é isso que eu mais quero. Água aquecida, não precisa fazer esforço, não tem impacto, porque ele aparentemente relaxa. Então ele entra na água. Na hora que você começa a estimular, ele fala, ai, professor, mas eu estou ficando cansado. Mas esse é o objetivo do exercício, né? A gente não fala muito, mas realmente o exercício, a atividade física é um agente estressor. Eu preciso detonar mesmo o meu aluno, para que detonar nesse bom sentido, para que ele tenha causas e respostas. Então, assim, já é colocado para o idoso que ele precisa fazer exercício. E na água é o melhor caminho para ele entrar. Porque você vai pegar um idoso que tem artrose no joelho para ele fazer caminhada? Não. Vai fazer salto? Não. Vai fazer o quê? Água. Só que vai para a água para fazer nada, aparentemente. Não é nadar, né? Mas ele não fortalece a musculatura que envolve aquela articulação. A partir do momento que eu começo a entender que o meu aluno precisa melhorar essa capacidade de extensão, principalmente quadríceps, aí eu começo a montar programas e mostrar para o aluno. O que eu falei sobre tirar o idoso da água em alguns momentos, porque é necessário. Eu posso estar até sendo, não diria assim, traíra, né, com a hidroginástica, mas eu diria que sendo responsável com o aluno e com a entrega. Essa responsabilidade a gente precisa entender. E é o que eu tenho sugerido. Hoje não, janeiro, né? Janeiro, a gente começa com a periodização 2024, o primeiro trimestre da nossa metodologia. E eu sugeri para os meus credenciados que a gente vai fazer um dia na semana inicialmente, nas primeiras 2 semanas, 10 minutos antes de entrar na água, exercícios fora da água. E são exercícios fora da água, não vamos deixar claro quais são, não é saltar, não é correr, nada. Exercícios de mobilidade, estabilidade, e principalmente de alongamento, que é que a gente não consegue ter uma melhora, às vezes, da flexibilidade na água, porque o tempo é curto. E como eles não têm boa consciência motora, eles não conseguem alongar a musculatura num certo ponto que seja benéfico para melhorar a flexibilidade, porque a água instabiliza, ele não consegue, ele fica lá, tem que segurar na borda, e às vezes é complicado. Então, na terra, a gente faz... Eu tenho alguns vídeos, tá? Inclusive está no nosso YouTube, lá tá tranquilamente
gratuito, onde eu mostro exercícios para usar para essa população. A princípio, garantindo, gente, se vocês forem fazer isso aí, ó, eles vão, na hora eles já vão, tem alguns que já vão falar, não, mas eu não posso fazer nada fora da... O médico falou que eu não posso, eu tenho que fazer hidroginástica. Eu falei, senhora, daí você vai falar, porque você é o condutor, você é o líder. Você vai mostrar para o seu aluno que você sabe o que você está fazendo. Eu falei, não, calma, e mostra que ele não vai saltar. Então, normalmente eu começo com céfalo-caudal. Vou movimentando o cervical, depois vem o ombro, o cotovelo, punho, dedos, quadril, joelho. E é uma movimentação que leva de 10 a 20 segundos cada articulação, cada agrupamento, que não vai causar muito estresse nem fadiga, mas vai ajudar. E a gente viu nesses últimos... Quanto a gente começou a fazer com essa turma? Foram 10. Eu fiz 10 semanas antes de vir para o Brasil. Foi uma programação que eu fiz com eles. Eles fazem duas vezes por semana hidro e uma vez na terra comigo. 35, 40 minutos. Eles não entram na água nesse dia. Então, eles entram 2 dias e um dia eu coloquei eles. E fiz aí. E abri 10 vagas. Paga, né? Tem que pagar. Não é fácil, era pesquisa. Mas eu falei, olha, gente, tenho 10 vagas. Na hora lotou. E as 10, a melhora no exercício na água foi muito grande. Então, é um aliado. É mais uma estratégia, mais uma ferramenta que não é trair a hidro, mas é auxiliar. Seria, como a gente fala, os médicos são ótimos quando eles mandam para hidro. Mas, às vezes, eles têm que mudar um pouco o discurso, porque eles nem sabem o que está acontecendo na hidro. Chega lá, não é a hidro que deveria. E a gente caminhando para o nosso fim aqui, o papo é bom, passa rápido. E eu acho que você deixou muito claro, né? Foi como surgiu a natação criativa para natação, a gente percebendo que a criança dentro da piscina mudou, o pai que traz essa criança também mudou, então o mundo vem mudando e a gente precisa mudar essa entrega. E você falou muito nessa mudança desse idoso, porque o idoso de hoje não é o mesmo do idoso de antigamente. Hoje ele é muito mais ativo, hoje ele pratica muito mais atividade, hoje a gente tem longevidade. Então, a gente falar que uma pessoa acima de 60 anos é idoso, hoje não dá mais para ser falado isso, né? E para a gente finalizar, indo para a hidroginástica direto ao ponto, você falou no meio da conversa sobre os elementos básicos da hidroginástica, que é a base para ele fazer a hidroginástica. Conta esses elementos básicos aí para os nossos... Não é nada de segredo, mas é que assim, obviamente teria que ser feito, mostrar isso no visual. A gente tem... Normalmente eu começo com a corrida, que é o básico do básico, que alguns chamam de trote, ou que seja, mas é uma corrida na água, onde se faz a flexão de quadril e joelho, com movimentação de braço, alternando e relacionando ensinando essa disseminação, essa entre cintura escapular e cintura pélvica, na verdade, porque, na verdade, o que as pessoas começam entrando na água, eles trabalham com o mesmo lado, né? É meio complicado, mas é isso aí, a corrida, depois tem o chute. Depois a gente tem... Não tem a sequência, cada um faz assim, mas tem o twist, o polichinelo, o esqui, o balanço, o cavalo e o pêndulo. Nesses 8, a gente tem ali as dicas de impacto. Número 1, que seria rebote. Número 2, posição neutra, onde eu flexiono o meu ombro, o meu quadril, joelho e tornozelo, e meu ombro vai para dentro da água. Se a água estiver no processo de foda, isso é um assunto mais longo, porque as pessoas acreditam que a água tem que estar no pescoço, né? Tem aluno que fica com os pés juntinho, com a água aqui e quer começar a aula. Não, eu peço, vem mais pro raso. Não, eu tenho dor, eu tenho problema. Mas vai piorar essa dor. A gente precisa entender isso. Esse que é um professor precisa saber, gente, que ele tem que conduzir. Não é o aluno que sabe onde ele tem que ficar. Sou eu que sei. Eu sei que com a água no processo, grande maioria dos artigos publicados atualmente, e desde a década de 90, água no processo tifoide. Quando eu quero botar minha água no ombro, abro a perna bem grande, flexiono um pouco o joelho, ou faço uma antero-posterior, ou uma lateral-lateral, aí eu tenho base para poder movimentar. Porque se eu ficar com os pés bem juntos e fazer qualquer movimento de membros superiores, eu tenho uma instabilidade incrível. Então, isso é importante, que é a posição neutra. E a posição 3, que seria a suspensão, que é onde não tem impacto, mas se não usar um equipamento flutuante como auxílio, aumenta muito, principalmente a solicitação do core e a frequência cardíaca, porque você tem que se manter. Você sabe disso, na natação, os mais técnicos que eu conheço são grandes nomes, que é Alberto, né? O professor Pavel, que parece um peixe, o cara flutua parado.
Nunca vi aquilo, gente. Eu falei, você é um poroso, até com 70 e poucos anos, uma sumidade na natação e na hidro, né? Quem começou toda essa história, tenho que tirar o chapéu aqui, professor Pavel. Grande nome, você conhece, provavelmente, pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em vários eventos, depois estivemos lecionando junto lá na Estácio de Sá, e ele sempre valorizou o meu trabalho, isso que me deixou, mesmo tendo o meu valor é muito mais comercial do que o dele na questão, mas ele sempre falou que todo o treino dele de força é na água. E a partir dali eu falei, por que não? Um idoso, que na verdade já era, mas já tem, o Paulo sempre foi mais velho de todo mundo, né? E isso nos traz muita alegria. E, óbvio, logo depois dessa aí é o ancorado. Então, diz o nome, o rebote tem que saltar. O ancorado tem que ter uma âncora. Ou eu estou ancorado numa parede, segurando, ou eu boto um pé, enquanto o outro não chegar, o outro não sai. Tem que ter sempre uma base para você conseguir. É muito difícil trabalhar assim dentro da piscina, porque normalmente a gente tem um empuxo, né? Então sempre fazendo aquele saltito, uma fase de voo, o ancorado. E as dicas de execução. Que o tempo de água, que é um tempo onde você cadencia, que é 135 BPM. O meio tempo, que é metade do tempo de água, sempre tem um balanço. E o tempo de terra, que é o dobro do tempo de água, que é mais acelerado, que movimentos mais... Então, dentro desses aspectos aí, dá para se trabalhar muito. E, pessoal, fica à vontade, no canal do YouTube tem tudo. E eu sei que o pessoal aí do outro lado ficou curioso, quer saber mais. Como que ele acha o Nino, o YouTube? Você falou do YouTube, você tem uma plataforma de curso online. Olha. Deixa tudo aí pro pessoal aí do outro lado, para quem quiser procurar e saber mais. Então, a gente tem lá o nosso Instagram, né? @NinoAboarrage. Não é fácil, né? Vamos soletrar. ABOARRRAGE. Então, ali tá tranquilo. E todos os canais têm esse mesmo nome. Então, o YouTube tá como Nino Aborrage. O nosso Facebook também tá como Nino Aborrage. E lá no meu perfil, na bio do Instagram, a gente tem ali um link que você vai conhecer a nossa plataforma, que é a Aquaflix. Por que será que é esse nome, né? Não quisemos copiar nada da Netflix, mas é uma ideia de mostrar que a gente tem lá mais de 500 vídeos, onde nós temos cada playlist, a gente chama de playlist, tem uma temporada, várias temporadas. Então, tenho lá anatomia biomecânica, que é a parte mais profunda para conhecer essa parte que a gente falou agora de exercícios e amplitudes. Eu tenho playlist, mais de 50 playlists, tem playlist só de exercícios prontos, aula pronta, tenho avaliação funcional, todos os vídeos que a gente fez. Então, a gente teve a preocupação de deixar uma quantidade de material didático pedagógico e o cara vai lá e paga por mês. É uma taxa muito baixa, onde ele pode cancelar no momento que ele quiser, mas eu acho que ele não fica menos de 6 meses, porque a gente percebe, a gente tem visto, porque são muito. E a cada semana a gente alimenta com alguma live, provavelmente um pedaço dessa conversa vai estar lá também. E agora a gente lançou direto ao ponto, que é o ponto dessa nossa conversa, porque a gente percebeu dessa população chegando e eles precisando de um passo a passo para sair do zero até o avançado mais rapidamente. Então, o que estava acontecendo? Os caras patinando na carreira. 2, 3 anos não conseguiam evoluir. Aqueles que estão começando, já entraram, já dão um passo muito maior. Aquele que está patinando, está 4 anos, não consegue sair daquilo, não consegue melhorar o ticket. E a gente começa a mostrar que ele também, você sabe disso, ele pode empreender, ele pode ter uma piscina. Não precisa construir uma piscina para ser dono de uma piscina. Né? Você pode arrendar, você pode fazer parceria. E hoje os condomínios todos têm piscina. E você sabe disso, a natação está ensinando muito. O professor de hidro parece que ele fica meio que amarrado. Ele precisa avançar, parar de ficar reclamando e avançar. Isso que eu falo muito para eles. O pessoal fica meio assim, assustado, mas a gente precisa entender que o grande diferencial não somos nós que estamos na frente, mas é o próprio aluno, é o próprio professor que está ali na beira da piscina e não evolui, porque falta um pouquinho de visão empreendedora, ou até mesmo, como eu falei, alguém que pegue na mão, que eu estou aqui à disposição, e leve você para o seu estrelato. Agora, momentos de agradecimento, né? Agradecer muito o Nino, direto de Portugal, aqui para os nossos estúdios. Agradecer os parceiros, a Flote, que faz esse sonho virar realidade, a plataforma Educar, que leva o ensino de qualidade para os profissionais de saúde, o aplicativo da Swim Track, te auxiliando aí no monitoramento, fazendo avaliações pedagógica, aeróbica e anaeróbica, e a CPN Academia, sempre parceira da natação criativa. E agradecer a você
que acompanhou a gente durante o ano aí, 103 entrevistas aí. E eu acho que você deve ter percebido que a gente não falou de patologia. Pô, mas a hidroginástica, eu tenho aquele aluno que tá com a dor no joelho, dor na coluna. Calma que a gente vai falar isso na próxima entrevista, aproveitando a presença aqui do Nino. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Obrigado, eu fico sempre agradecido de poder compartilhar. Eu acho assim, é um universo tão maravilhoso e tão vasto e que, às vezes, eu quero falar tanta coisa e acaba me perdendo. Se não tem você para conduzir, eu falo muito. Eu quero deixar claro que tem uma coisa que a gente tem feito, na verdade, ao longo desses últimos 12 anos, desde quando a gente começou com a metodologia, que é o hidrotreinamento, fica um pouco assustando as pessoas. Por isso que a gente entrou com essa hidroginástica direto ao ponto. Porque as pessoas acreditam que quando você fala em hidrotreinamento, não é para idoso. Não, é treinamento, é para atleta. Não. O hidrotreinamento é para todo mundo. Por isso que ele se tornou uma metodologia e a gente implanta nas escolas, né? Hoje nós temos aí uma base de umas 7, 8 escolas. A pandemia deu uma diminuída bastante, mas a gente está recomeçando. Vamos começar a divulgar, onde a gente periodiza, organiza, faz o treinamento. É todo um processo do marketing visual. E a gente tem aí os nossos credenciados sempre agradecendo e sempre evoluindo. Principalmente porque tem aumentado muito o número de alunos, que esse é o nosso objetivo. Eu não quero deixar você um expert, não quero deixar você um grande conhecedor da hidroginástica, quero deixar você com uma rentabilidade maior na sua piscina e você investir também no conhecimento dos profissionais. Esse que é o grande lance. Como você disse, hidro é para todos. Na próxima entrevista vamos falar sobre as patologias, então como trabalhar dentro da piscina com essas patologias da hidroginástica. Agradecer muito a sua presença que acompanha a gente. Siga o canal aí do YouTube para auxiliar aí a gente na busca de parceiros, patrocinadores e deixe os comentários aí embaixo. Qualquer coisa o Nino responde. Muito obrigado e até a próxima entrevista.